prisão domiciliar por não pagamento de pensão, já num acúmulo essa dívida de R$350 mil. Vocês sabem que o André, ele tem 3 filhos, não é? Ele tem uma filha com a Cíntia Benini, ele tem com a atriz também a Teresa Seibrtz, e ele tem um filho com a Miriam Rios, o caçula é com a Miriam Rios, e ele tem 3 pensões para pagar, sempre teve, nunca fugiu desse compromisso, mas acontece que em 2016 ele entrou na lista de cortes da Globo e ele ficou sem emprego. Ele fez um trabalho aqui e ali, ele pintou até no Show de Famosos, fez uma participação em novela, na Record, né? Mas isso não era suficiente para ele continuar mantendo pontualmente esse valor de pensão para os 3 filhos. Parece que não tem acordo com Cíntia Benini, talvez teria com Teresa Seibrtz e com a Miriam Rios, o mais certo de todos, aí ela é bem mais flexível, mas assim, a situação está bastante complicada, então agora a justiça deu um prazo de 60 dias, uma prisão de 60 dias, prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, né, porque prisão domiciliar é assim. Ele ainda não recebeu a intimação, não recebeu o comunicado, mas a qualquer momento um oficial de justiça pode chegar e prender o André Gonçalves, levá-lo para casa e trancá-lo lá, e de lá ele não vai sair nos próximos 60 dias. Como é que fica o pagamento dessa dívida? Ele tem advogado de defesa? Ele tem como arrumar uma saída para essa história, renegociar esse pagamento, apesar que algumas das mães, os filhos dele não estão querendo acordo nenhum, porque já é um acumulado muito grande para chegar a 350 mil, ele está devendo desde 2016. Na verdade, acho que era 112 mil de pensão, mas com reajuste a seda, chegou a 350 mil. O que se sabe é que o André nunca fugiu da responsabilidade. Quando ele fazia um trabalho aqui ou ali, ele já mandava esse dinheiro, por pouco que fosse para os 3 filhos, ele nunca deixou de pagar assim, o que quer que fosse. Ele só não conseguia pagar o montante previsto em lei, né? Autorizado em lei realmente. E aí que a coisa começou a complicar, porque aí vai juntando, porque o que você paga é muito pouquinho aqui, você sempre está devendo. Por mais que ele estivesse pagando, nunca era o que precisaria ser, porque ele não podia e sempre ficou devendo. Aí quando vem um reajuste de tudo isso pelo decorrer de 5 anos, não é? Porque tudo começou a acontecer em 2016, aí ele se vê numa situação tão delicada quanto essa. Tem advogado de defesa sim, é um grande advogado no Rio de Janeiro, que a classe artística toda conhece, que é o Dr. Silvio Guerra, sempre foi advogado do André em outras situações mais difíceis que ele passou, e também tem um posicionamento que não é dos mais esperançosos para o caso do André Gonçalves. Vocês sabem que pensão nesse país é uma das únicas coisas que dão assim essa prisão imediata, essa coisa, não pagou, está preso, eles levam para a cadeia, ele ainda está tendo, né, o benefício, acredito que por conta da pandemia, de ser prisão domiciliar, porque senão ele estaria atrás das grades, como a gente já viu acontecer com muito jogador de futebol, principalmente, né? A gente já viu isso, já viu atrás das grades de verdade. Então essa é a expectativa dos fãs, dos admiradores do André, das 3 mulheres, das ex-mulheres dele, das mães dos filhos dele também, que são figuras muito conhecidas do público brasileiro, para saber como é que vai ficar essa história daqui para frente. O Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, tem mais informações. Ele conseguiu também conversar com o advogado, com o Dr. Silvio Guerra, que explica, aí o Dr. Silvio Guerra explica e esclarece para a gente todas essas dúvidas, o que vai ser do André Gonçalves daqui para frente, né, Lobianco? Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Felipe, Vlad. Boa tarde, pessoal de casa. E muitas dúvidas, né, Sônia? Desde que esse assunto veio à tona na imprensa, as principais dúvidas, por exemplo, eram: ele já começou a cumprir essa pena a partir do momento que essa prisão foi decretada? E depois dos 60 dias, já que ele já falou publicamente que não tem como marcar com essa dívida agora de 350 mil em face do desemprego,
que acontece com o André Gonçalves quando os 60 dias terminarem, né? Então, com muita dúvida para, a gente falou com o doutor Silvio Guerra, ele explicou que realmente tratava-se de uma pensão que gerava em torno de 4.500, 5.000, que isso sempre, como você falou, era descontado direto em folha, quando ele era contratado pela Rede Globo. E apesar dele ter sido desligado da Rede Globo, ele nunca deixou, não houve nenhum mês que ele tivesse deixado totalmente a Valentina desamparada, né? Ele fazia o que cabia fazer, o que dava naquele momento em face da pandemia, a exemplo de algumas peças, algumas poucas peças de teatro que ele conseguiu manter ali no iniciozinho da pandemia, depois a coisa fechou de vez e foi tudo paralisado, mas qualquer bico, qualquer coisa que ele fazia, como o doutor Silvio Guerra falou, ele não tinha o valor integral da pensão, mas ele depositava 1.000, depois depositava 1.500, não era aquele valor cheio, mas isso acabou se acumulando aí, e depois com aqueles juros e correções, essa dívida de fato chegou a esse valor. E o doutor Silvio Guerra, ele encaminhou uma explicação detalhada para a gente, mas resumindo também, porque eu conversei muito tempo com ele no telefone, Sônia, ele foi enfático, ele falou, olha, o André não tem como pagar, ele não vai pagar, porque de fato ele não tem como pagar. E eu perguntei para o doutor Silvio e falei, mas doutor Silvio, ele já está cumprindo então essa pena? Isso já está valendo? E o doutor Silvio Guerra me explicou, olha, Lobianco, esse processo, ele tramita em Santa Catarina. E foi nessa última segunda-feira agora que a juíza decretou essa prisão. E já foi uma prisão decretada em regime domiciliar, com a utilização de uma tornozeleira eletrônica. Mas como esse processo tramita em Santa Catarina, agora será expedido, isso é bom explicar, porque quem olhar e observar, de repente amanhã a gente vai na praia, o André está lá, o pessoal, não tinha que estar preso, está desrespeitando, prisão domiciliar, não é nada disso. Ele ainda pode transitar livremente onde ele quiser, porque ele ainda não foi intimado. Agora, essa semana, como isso acontece? A juíza de Santa Catarina, uma vez que ela decretou a prisão, ela vai fazer o que a gente chama de carta precatória. Carta precatória nada mais é do que um comunicado que a justiça de um estado faz para a justiça de outro estado. Isso é remetido aos autos processuais, quer dizer, eles pegam todos os autos processuais de Santa Catarina, enviam aqui para a Justiça do Rio de Janeiro. Isso não é feito de um dia para o outro, isso leva um certo período de tempo, que pode durar de 15 dias, ou uma semana, ou 4 dias. Como o doutor Silvio falou, o prazo é imprevisível, então é correto, assim, a gente pode afirmar com segurança que ele pode ser preso a qualquer momento. A qualquer momento. Basta esse comunicado chegar aqui no Rio de Janeiro. Esse comunicado já está sendo feito, e assim que a Justiça do Rio de Janeiro receber essa carta precatória, a juíza aqui do Rio de Janeiro vai fazer contato com o oficial de justiça, vai pedir para que esse oficial de justiça recolha no sistema prisional uma tornozeleira eletrônica, junte essa tornozeleira à intimação, vá à casa do André Gonçalves ou a qualquer outro lugar que ele possa ser encontrado, e aí sim, vai ler a ordem de prisão, porque não é muito uma intimação, né? Já é uma ordem de prisão mesmo, né? Agora, é uma ordem de prisão mesmo. Duas coisas só que eu queria perguntar. Por que Santa Catarina, né? Primeira coisa. É porque a Cíntia, Sônia, parece que ela reside lá. Então esse processo transitou em Santa Catarina, que é o fórum ali que ela estaria vivendo ali com a filha. Então isso deve ser feito por lá, por isso a necessidade dessa carta precatória. E como eu disse, assim que o oficial de justiça encontrar com o André, vai falar, olha, você tem direito à defesa, você tem direito a se expressar no prazo aí de 15 dias, mas eu estou deferindo imediatamente a sua prisão. Logo ali no ato, nesse primeiro encontro com o oficial de justiça, a tornozeleira eletrônica já vai ser colocada no André Gonçalves, e a partir daquele momento ele não pode mais sair de casa nos próximos 60 dias. Olha,